Olá a todos! Eu sou Júnia Caetano. Bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai ver a mudança de vibe. Quando o Sol sai de um signo e vai para outro, e acompanhado também de dois planetas, Mercúrio e Marte. Nós vimos nesse último mês, quando o Sol esteve em Escorpião, até mesmo ocorreu um eclipse muito forte e também o encontro de Mercúrio, Marte e o Sol em Escorpião. Aquela grande intensidade. E nós vimos, inclusive, essas questões ali pululando no Oriente Médio e assim como essas questões climáticas, né? Que estão bastante severas. Então veja, depois da casa 8 de Escorpião, vem a casa 9, Sagitário. E nós vimos que a casa 8 tem a ver com as mortes e renascimentos, né? Então, depois da morte, não é o fim, porque vem a casa 9, vem a expansão da consciência, vem a consciência de si, do eu sou, do teu espírito eterno e indivisível. Então, vamos ver qual é a jornada de Sagitário. Em algum lugar do seu mapa natal você tem Sagitário. E é ali que o Sol vai brilhar e Mercúrio e Marte por essa curta temporada. Qual é a tarefa de Sagitário? A ti eu peço para fazer os homens rirem, pois no meio das incompreensões de minha ideia eles se tornam amargos. Através do riso você dará esperança aos homens, e através da esperança voltará seus olhos para mim. Você tocará muitas vidas, mesmo que só por um momento, e conhecerá a impaciência em cada vida que tocar. Para você, eu dou a dádiva da abundância infinita, que deve espalhar generosidade suficiente para penetrar cada canto de escuridão e torná-lo iluminado. Essa é a alegoria de Martin Schumann, né? Então veja, olha aqui um mapa de ingresso, na verdade não de ingresso, né? Mas aqui da conjunção de Sol e Marte em Sagitário, que vai ser exatamente dia 24 de novembro. E vejam aqui, eu vou comentar, né, dessa quadratura de Saturno com Sol e Marte. E veja, o arquétipo sagitariano é da busca, é de ir além, é das viagens. Então, essa música aqui do Milton e do Beto Guedes tem muito a ver, né? Eu já estou com o pé na estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã. Então é bem por aí. Sagitário é aventureiro, né? Ele vai a galope atrás do que quer. Então veja, a busca de Sagitário é de significado na vida. Eu vejo a meta, eu atinjo esta meta e então vejo outra. Então, Sagitário está sempre abrindo frentes, expandindo. A questão é perder o foco e atirar tudo quanto é flecha, perdendo munição, dinheiro, energia, né? Então, o cuidado sempre com Sagitário é por conta da dispersão. E veja, o centauro é complexo. A metade cavalo mostra o lado desembestado de Sagitário e aonde você tem Sagitário no seu mapa. É daí que vem os coices, a gula, o excesso de todo tipo, de gasto de bebida, de expectativa de alimento. E o centauro, ele tem a ver com a cruz da matéria dirigida, com um objetivo. Então ele tem a visão à distância. Qual é a origem da palavra pecado? Quer dizer errar o alvo. É quando você, num momento muito preciso, com a munição, com tudo ali, você pega e não está concentrado, desfoca e acaba perdendo oportunidades.
Veja, a arte do arco e flecha era uma coisa muito importante, não só para os guerreiros, mas também para os guerreiros espirituais. E tinha um mestre do manejo do arco, um Brahmane, chamado Drona. E Arjuna, que era um príncipe na Índia, e seus 4 irmãos, imploraram para esse mestre ensinar essa arte para eles. E o mestre fez um teste. Então, ele falou para cada um pegar o arco e flecha, né? E responder o que eles viam à frente. O primeiro irmão viu a montanha do outro lado do vale, o céu, a árvore, pássaro. O segundo viu o céu, a montanha e na árvore um pássaro. O terceiro via apenas a árvore, o tronco e o pássaro. O quarto viu somente o tronco e o pássaro. Todos foram reprovados. E aí ele perguntou para Arjuna, né? E Arjuna diz que via apenas o pássaro. Melhor vendo, eu vejo um ponto na testa do pássaro. E aí Drona disse, você será meu aluno. Por quê? A gente não pode perder a árvore no meio da floresta. E nem só ficar também agarrado à árvore sem ter noção do contexto. Então, a força de Sagitário, ela precisa disso, de significado, de objetivo e de foco. Veja que ele é regido por Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Então, Sagitário é testado na abundância. Onde você tem Júpiter, onde você tem Sagitário no seu mapa, ali serão esses testes. E Pitágoras dizia que Júpiter é o 4 místico. Tem a ver com as 4 virtudes: justiça, prudência no pensamento, coragem na ação e temperança no que diz respeito a tudo que envolve os sentidos. Então, a questão do excesso é um problema, né, para onde a gente tem Júpiter e Sagitário no mapa. E veja, Júpiter, que é o regente de Sagitário, onde vai ficar brilhando o Sol, Mercúrio e Marte por esses dias, ele está em movimento retrógrado. Veja aqui, desde o dia 22 de novembro, vai até... desde o dia 4 de setembro até dia 31 de dezembro. Justamente nesses graus, olha, do grau 6 ao grau 15 de Touro. Então, quando o Júpiter está retrógrado, a gente precisa renegociar as coisas, né? Ver que passos vai dar nos investimentos e muitas coisas ligadas também à nossa maneira de se relacionar. Pois então, o Sol também estará neste signo a partir do dia 24 do 11. E Marte em Sagitário ativa muito o 6º raio da devoção e idealismo, né? A gente pode lembrar muito ali das cruzadas, né? Esse ímpeto espiritual, religioso, né? Envolvendo as lutas, as batalhas e conquistas. Então, Sagitário, a casa 9 e Júpiter tem a ver com a ponte, o pontífice, o religare, as terras de fora, o navegante, o educador, o guru, o peregrino, o juiz, o caçador de si. Então, muitas vezes, para a gente expandir a nossa consciência, entrar em contato com a nossa espiritualidade, a gente tem que atravessar desertos e abandonar tudo aquilo que a gente achava que era a verdade. E temos muitas vezes que atravessar pontes arriscadíssimas, mas se a gente não atravessa, a gente não cresce, né? E Sagitário tem a ver com bom humor, porque é um signo de fogo, espirituoso, jocoso, lúdico, extrovertido, né? Então, o humorista, o atleta, o campeão, o bom vivant, o questionador, né?
é Sagitário que fala da nudez do rei, né? Então, Mercúrio em Sagitário. Mercúrio rege o signo oposto de Sagitário, que é Gêmeos, e educador, né? Então, tudo é um eixo. Então, Mercúrio em Sagitário, ele não está no signo que ele rege, ao contrário. Então, veja, Mercúrio tem a ver com a precisão, com o detalhe, e ele está num signo que vê a abrangência e o contexto todo. Ele vai ficar de 10 de novembro a 1 de dezembro. Então, Mercúrio tem muito a ver com a palavra, com a comunicação. E Sagitário tem a ver com a sabedoria, também com a mídia, com a propaganda. Então, aqui tem alguns dizeres dos versos dourados de Pitágoras. Não permitas que nenhum exemplo, nenhuma língua macia te influencie com uma canção de sereia para causar mal à essência imortal da tua alma. Do bem e do mal expressos por palavras e ações, escolhe por ti mesmo e escolhe sempre o melhor. Continuando aqui, não insufles o fogo com uma espada, ou seja, cuidado com calúnias, maledicência, falatório, mexericos, porque Mercúrio em Sagitário pode amplificar, superlativizar, dramatizar uma notícia, uma informação. Mantenha a galeta do vinagre longe de ti, que é difamação, diminuir os outros, ferir com as palavras. Por quê? Júpiter e Sagitário tem a ver com a soberba, que é a presunção da superioridade, não é? E muitas vezes Mercúrio em Sagitário traz isso. Todo mundo querendo ser o dono da verdade ou distorcendo a verdade ao seu bel prazer. Quando os loucos e mentirosos se esforçam para convencer, permanece calado e deixa que os linguareiros implorem em vão. Então, faz parte da comunicação dois termos, falar e ouvir. Muitas vezes Mercúrio em Sagitário não quer ouvir, né? Então, a gente precisa lidar com isso. Então, vejam, é um eixo, Gêmeos e Sagitário, a casa 13 e a casa 9. Por isso mesmo que eu disse que Mercúrio estará em exílio, né? Ele está no signo oposto. Ele vai ficar aí de 10 de novembro a 1 de dezembro. Os interesses são voltados para viagens e para as viagens de corrente de pensamento. É preciso não perder nem a árvore nem a floresta de vista. Mercúrio em Sagitário é sincero, quer dizer sinecera, sem cera, é o que fala na lata. A palavra é direta como uma flecha e a mentalidade aberta para as novidades e discussões inflamadas, onde se defende vigorosamente as ideias, às vezes num tom fanático e superlativo. Então, um tema importante da Casa 9 Sagitário, sobretudo nos dias de hoje, é a educação. Não só a educação escolar, a autoeducação. E esse eixo tem muito a ver com o ambiente. Qual é a diferença de um príncipe e um mendigo que nascem na mesma hora, no mesmo local, com um mapa praticamente idêntico? É o ambiente que eles serão criados. Um rei vai ter uma dinâmica bem diferente de manifestar o mapa do que um mendigo. Então, o ambiente, que é a casa 3, Gêmeos, que Mercúrio rege, tem a ver com isso. O seu alimento intelectual, o seu conhecimento, para chegar lá na casa 9 e isso ser transformado em sabedoria. Mais um verso de Pitágoras. Portanto, conserva íntegro e sereno o teu discernimento, e nem por um instante te afaste de tua resolução. A ofuscante pompa das palavras quase sempre engana, mas a persuasão suave conquista o que está disposto a acreditar.
Então, por falar em educação, isso não é só no Brasil. No mundo todo há um processo de idiotização das pessoas, sobretudo dos jovens. E isso está sendo bombardeado por vários agentes. Alimentação pobre, né, de nutrientes, a demonização dos suplementos alimentares vitamínicos, a mídia que emburrece todo mundo e faz todo mundo ficar distraído numa única situação, o sistema financeiro também. Então, nós estamos perdendo a nossa capacidade cognitiva. Tem muito analfabeto funcional que não consegue interpretar um texto, que precisa que alguém decida as coisas por ele. Está havendo um empobrecimento proposital do conhecimento e da cultura. E um revisionismo histórico, distorcendo muito as coisas, apagando as coisas ruins para alguns, não é? Então, nós estamos num momento que as pessoas não pesquisam, não estudam. Elas querem algo imediato, superficial e emburrecedor. Sol e Marte em Sagitário, o meu sangue ferve por você. Porque é isso mesmo, Marte em Sagitário tem uma gana de conquista. É o caçador, é o aventureiro, é o atleta sexual e também físico, atleta dos esportes, né? Então traz um lado muito dinâmico, impulsivo, né? E de muita energia. E o professor Raul Martinez fez um estudo comparando os planetas com o I Ching, né, com alguns hexagramas. Então, essa conjunção Sol-Marte, que vai ser ali exata dia 24/11, mas ela dura alguns dias, Sol-Marte ele comparou ao hexagrama 9, o poder de domar o pequeno. O poder de domar pequeno, o poder de domar do pequeno tem sucesso. Nuvens densas, nenhuma chuva vinda de nossa região oeste. A força tendo por base o homem, o espírito. Assim, o homem superior aperfeiçoa a forma externa de sua natureza. Em épocas em que não é possível uma grande atuação exterior, resta ao homem a possibilidade de aprimorar as expressões de seu ser mediante pequenas coisas. A situação não é desfavorável. Há perspectivas de um sucesso final. Mas existem ainda obstáculos no caminho. Nós vamos ver que Saturno vai quadrar esse Sol e esse Marte, né? Só se podem tomar medidas preparatórias. Pode-se exercer influência apenas através dos limitados recursos de persuasão amável. Ainda não é o momento para uma ação enérgica e em grande escala. Porém, dentro de certos limites, pode-se exercer uma influência que contenha e domestique. Para realizar o propósito intencionado, é necessário uma firme determinação interna e uma suave adaptabilidade externa. Então, olha que dinâmica forte de Sol-Marte, né? Porque é muita força, tanto de energia quanto física, né? Sol e Marte em Sagitário, em quadratura com Saturno em Peixes, é fogo e água. Isso vai ser de 22/11 a 1º de dezembro. Então, esse é o aspecto do general déspota, baixa energética. É preciso concentrar a energia, priorizar. Então, esse aspecto traz muitos obstáculos, sabe? Traz muitos impedimentos e frustrações. O esforço com resultado insatisfatório. Energia a ser direcionada, senão ela se esvai. Traz frustrações nas expectativas, né? É igual esse casalzinho aqui, né? Tinha um sonho de se beijar na chuva e acabam sendo eletrocutados, né? É meio assim, há uma sabotagem, há um resultado bastante diferente do que a gente esperava, né?
Outra coisa também, bloqueio da ação, esforço frustrante, obstáculos. Tem coisa pior quando você está com sangue fervendo, alguém fala, fica frio. Aí você tem vontade mesmo de esganar, né? Pois então, Saturno vai falar isso para o Sol e Marte em Sagitário, né? Fica frio, adia um pouco os planos, não se atira agora. De certo modo, isso é bom para que a gente se previna, né? Para a gente não apostar todas as fichas em algo que não vai rolar. E Sagitário tinha o mais sábio dos centauros, que era o Quiron. E ele era um curador ferido. Quiron, ele era um educador de reis e heróis, como Hércules, Jasão. Ele ensinou a arte da cura para o Esculápio, o Asclépio, né? Ele foi abandonado quando nasceu e Apolo que o criou e deu a ele toda a educação. Né? Então imagina que o Sol em Sagitário também tem essa coisa, né, da educação, como eu falei para vocês. Então ele aprendeu arte, música, poesia, ética, filosofia, artes divinatórias, profecias, terapias curativas e ciência. Então, você pode vivenciar o lado desembestado de Sagitário, fanfarrão, mas você pode lidar com o lado superior, que é o de Quiron. E eu contei aí num vídeo a história que Hércules estava passando lá pela Tessália e Quiron e os outros centauros estavam lá fazendo coisas longe da casa e ele e um outro centauro abriram um barril de vinho e eles sabiam que não podia abrir, tinha que estar na presença de todos e começaram a beber, o aroma se espalhou e os centauros, achando que tudo estava em perigo, vieram desabalar da carreira, levantando poeira. O Hércules ficou assustado e, desembestado também, começou a tirar flecha. E a flecha atingiu a coxa de Quiron, né? A coxa, o fêmur rege na anatomia Sagitário. E como ele era imortal, ele não podia morrer. E o veneno era mortal. E ele ficou com essa doença eterna. Então, Sagitário tem isso também, né? O curador ferido. E aqui para encerrar, você sabe que o Sol central da galáxia, da Via Láctea, está a 27 graus de Sagitário. Onde você tem isso no seu mapa? Né? A gente sabe por aqueles estudos do calendário maia que em dezembro de 2012 terminou um ciclo de contagem longa e começou uma nova contagem. E eles dizem que desde então a gente está recebendo muita informação dessa luz do Sol central da galáxia. Então, muitas coisas estão vindo às claras, né? Os véus estão caindo. Então, Sagitário traz muita coisa ligada a essas revelações, porque ele tem mesmo a ver com a expansão da consciência. Né? Então, o que Sol, Sagitário e Mercúrio nos dizem? Alegria, positividade, vamos expandir a mente, não vamos ficar aí caídos nessa mentiraiada da mídia, usem o discernimento, né? Filtrem bastante as informações, né? Porque Sagitário é o buscador, né? A verdade em si ninguém sabe, nós estamos todos em busca, não é mesmo? Então, depois de uma vibe bastante densa de Escorpião e que também promoveu expurgo, limpeza e regeneração, né? Nós agora vamos para um período de abertura, de força espiritual e de maior clareza nas nossas decisões. Ok, meus amados? Eu agradeço a companhia e aproveitem essa temporada de Marte, Mercúrio e Sol em Sagitário. Fiquem atentos à quadratura com Saturno, né? Prioridade, planejamento, dar passo a passo. E se gostarem, deem um like, por favor, compartilhem, para a gente estar aqui na Rota do Céu
compreendendo o que está nos acontecendo, né? Num momento tão coletivo importante e também das nossas vidas, né? Individuais. Ok, meus amados? Então, até breve.